Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bom, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Você Precisa Saber. Então aproveite logo no início, já aproveite para comentar, para curtir e para compartilhar, né? Por certo, o conteúdo de hoje vai se interessar a você e, por certo, a muitas pessoas que você conhece. Então, oportunidade, repasse isso aí para que as pessoas possam saber aquilo que é importante. O nosso tema hoje é um tema muito interessante. Nós estamos transmitindo no canal YouTube da Igreja, oficial da Igreja, também nos canais de televisão, no Sky Livre, canal 85, e também na TVRO da Embratel, canal 126. E o nosso tema desse programa é muito sugestivo: educação financeira. Qual é a sua educação financeira? Então, nós estamos hoje com um especialista num assunto que, por certo, é autoridade para falar sobre isso. Estamos aqui hoje com uma pessoa, ele é formado, administrador da empresa, tem pós-graduação em gestão empresarial, extensão universitária em finanças e gestão pública, certificado para o CFP, ele vai explicar para você o que é isso. Eu estou aqui com o nosso amigo, irmão da Igreja de Vila Velha 3, nosso querido amigo Ernesto Siqueira, como é conhecido. Prazer tê-lo aqui, Ernesto. Prazer todo meu, pastor. Uma alegria muito grande estar aqui convosco, né? Compartilhando o conhecimento, que é o mais importante. Amém. E o que vem a ser o CFP? Porque é uma sigla americana, né? Isso. O CFP é o Certified Financial Planner, é uma certificação internacional. O Instituto é um instituto americano que certifica os profissionais do mundo inteiro, né? E ele autoriza, através dessa certificação, o profissional planejar o futuro, né, o financeiro de indivíduos, de pessoas, de famílias, né, de empresas, o que seja, dentro de uma regra, dentro de um arcabouço que é próprio do certificado, né? Muito bom, muito bom. Bem, Ernesto, a gente sabe, né, que nosso Brasil, ele não tem uma tradição na questão de educação financeira, né? Não é comum os nossos pais iniciar a nossa vida, né, quando pequenos, os filhos mostrando saber lidar com o dinheiro, se preocupar com o futuro. Não é isso mesmo? Nesse cenário a gente tem que viver com isso, né? E tem que tentar mudar, né? Bom, pastor, a educação financeira no Brasil é uma necessidade, né? A gente sabe que em países mais desenvolvido, por Estados Unidos, por exemplo, a educação financeira ela está desde a escola, desde o berço, já tem essa introdução à educação financeira, né? Os indivíduos são realmente preparados para lidar, né, com o dinheiro, com a expectativa dele de vida, formação de bolo, para entender o ciclo, todo o ciclo de vida dele, né, desde da infância até a maturidade, o momento que ele vai começar a precisar do dinheiro, que o trabalho não vai mais produzir nenhum tipo de renda. No Brasil, a gente precisa disso. Existe hoje no Brasil vários movimentos, mas tem um movimento que é capitaneado aí pela CVM e a Planejar, que é a instituição que certifica os planejadores financeiros aqui no Brasil. Ela proporciona a disseminação da educação financeira no Brasil, que é a chamada Semana ENEF, que já aconteceu nesse ano, todo ano ocorre, e o objetivo dela é esse, levar a população brasileira, de alguma forma, à educação financeira, a importância de estar preparado, né, para todo o ciclo da vida. O interessante que você comentou comigo aqui em off, né, a respeito do que é a mentalidade, né, de alguns países que está preparado. Quer dizer, você comentou sobre o primeiro presente que uma criança, né, nos Estados Unidos recebe é diferente do nosso, não é verdade? Exatamente. Nos Estados Unidos é uma prática, né? Essa educação financeira já está lá dentro do berço. A criança nasce lá. Aqui no Brasil, os pais, os avós, os tios, a família, os amigos fazem o quê? Vão lá
na loja de presente, compra um presente e leva para ele, né? Um brinquedo, Um brinquedo, qualquer coisa. Nos Estados Unidos também fazem isso, certo? Mas eles fazem junto com isso, o que é comum? Os avós, né, a turma mais próxima da criança, vai lá e compra um lote de ações e dá de presente para aquela criança. Então já começa ali, ele já nasce nesse mundo, né, da educação. Quando ele vai crescendo, ele vai sabendo, ó, você tem lá uma reserva que está sendo preparada para a sua formação, para a sua faculdade, depois da sua faculdade, tudo mais. É muito interessante isso aí, né? É educação financeira. Aí eu pergunto, como adquirir? Né? Nós não temos, mas pode ser adquirida, né? Sim, claro. Como adquirir essa educação financeira? Começar a se envolver com relação a isso? Olha, basicamente você precisa saber da educação financeira que você tem um orçamento, né? É partir daí, né? Você tem um orçamento. Ó, eu estou produzindo, meu trabalho produz um volume de recursos. Nesse volume, como é que eu vou administrar isso tudo? E aí tem várias formas. Tem livros que estão disponíveis, tem vídeos disponíveis, tem séries, né, que falam disso. Tem profissionais que têm o conhecimento, que podem ser abordados, que inclusive não cobram por isso. Eles fazem porque querem que a educação financeira avance no país. Então, o acesso a ela, primeiro passo eu quero conhecer, né? Então, a partir daí, hoje tem muito recurso. Você comentou sobre livros, né, artigos, né, palestras, né, e tantas coisas que existem. Eu estou fazendo a minha experiência aqui, né? Alguns anos atrás, eu li um livro, acho que por certo você conhece, Pai Rico, Pai Pobre, de Kiyosaki, e aquilo quebrou o paradigma, né? Que ele fala que não podemos gerar passivos, não temos que gerar ativos, né? Exato. E depois esses ativos que você faz a extravagância, né? Exatamente. Depois ele começa a ganhar dinheiro, começa a gastar muito, e em vez de deixar o dinheiro trabalhar para você. Daí esse conceito é fundamental. O conceito básico é esse mesmo, né? Na realidade, o planejamento financeiro, a educação financeira, para medida, ela parte desse ponto, né? Que primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma reserva que técnica, né, sua. Assim, ó, se porventura eu perder meu emprego, né, qual é o meu custo fixo no mês? Né? O custo fixo mesmo. O que eu tenho de despesa fixa no mês? Eu preciso ter uma reserva que pelo menos me garanta aí uns 6 meses, que é o normal para se reposicionar no mercado. Né, conseguir uma outra colocação, às vezes até mudança de carreira, né, nesse período. Eu preciso ter uma reserva. Depois que eu tiver essa reserva, aí sim, depois que ela estiver constituída, né, com as liquidez, com a disponibilidade que eu preciso, eu vou pensar então em outros investimentos, né, outras aplicações. É verdade. Eu já, né, experiência que a gente tem vivido, que normalmente as pessoas, por exemplo, têm os seus gastos no mês, né? E ela espera que se ela dê, o que sobrar eu invisto. O conceito tem que ser o contrário. Primeiro eu invisto, depois eu vou passar o mês com o que eu tenho eu vou dosar os meus gastos com o que eu tenho, né? Exato. Então esse é um conceito totalmente diferente, né? Do que normalmente as pessoas pensam, né? Exato. Elas acham que acaba o mês e não sobra, né? Exatamente. Na realidade, a educação financeira, ela tem um ponto lá que é muito importante, que é você conhecer, né, administrar os seus gastos, né, a sua despesa mensal. Quando você conhece isso, aí você sabe que você começa a identificar onde é que estão saindo as pequenas coisas que, somadas, dão um volume grande, e que isso aí está te tirando a oportunidade de fazer uma reserva, de fazer uma poupança. Com certeza. Né? Mas o principal é você fazer um roteiro de despesas mensais, de gastos, que nos permita conhecer para onde está indo toda a renda que produzimos. Muito bem. Existem várias formas, né, pensando como você menciona, bolo, né, pensando naquilo que você está guardando, pensando no seu futuro. Existem várias opções, né?
como poupança e outras. Você podia falar um pouquinho sobre como é que é isso, a vantagem? Porque a gente tem visto que menos risco, geralmente menos rentabilidade. Certo. Mais risco, mais rentabilidade. Mas também tem que ter o cuidado, não é isso mesmo? E como é que esses meios de investir, qual a análise que as pessoas têm que fazer em relação a isso? Pastor, a questão toda, ela parte do seguinte: conhecer um fator que é comum a todos nós, que é a inflação que consome, que retira de nós o poder de compra, né? Então, na hora que eu vou fazer um investimento, qual é a conta que eu tenho que fazer? Esse investimento está projetando um retorno de X ao mês ou ao ano, o que seja. E eu tenho que fazer na outra ponta o quê? Procurar entender qual é a inflação que está sendo projetada para aquele período. Eu vou citar um exemplo. A poupança, que é um investimento que muita gente faz, né? Muita gente recorre, né? Vai até ela, por quê? Porque é o que conhece de investimento. Eu fazendo uma conta simples, em 2014, com R$5, eu comprava 15 pães. É uma coisa que a gente conhece, está no dia a dia, né? Hoje, com os mesmos R$5, eu não vou comprar os 15 pães. Vou comprar aí próximo de 5 pães. Isso quer dizer o quê? Que se eu tinha recurso lá, né, aplicado em poupança, que com a Selic acima de 8,5%, vai me garantir lá os 6% ao ano, se eu desconto a inflação, essa minha capacidade de compra, ela é reduzida pela inflação. Então, se eu tirar, fazer uma continha simples mesmo, né? Assim, quanto que eu tinha lá disponível em 2014? R$5. Quanto é que eu comprava de pão? Isso, 15 pães. Hoje eu compro só 5. Essa conta, quando eu vou fazer um investimento, eu tenho que levar em consideração o que efetivamente, tirado, excluído da inflação, vai me sobrar de ganho real. Ou seja, às vezes tem até uma segurança que dá essa impressão, mas em compensação o poder de compra perdeu. Perdeu-se, exatamente. É muito comum isso, tá? As pessoas não fazem essa conta, não olham para isso, olhando especificamente para o efeito, né, o peso da inflação na nossa reserva, no nosso poder de compra. A inflação, ela consome todo o rendimento que, porventura, esteja lá, né, numa poupança, por exemplo, que é o nosso caso, que a maioria das pessoas aplicam em poupança. Por quê? Porque é o que está mais fácil, mais acesso, e até mesmo por desconhecer, né? As pessoas não conhecem o mecanismo da inflação, não sabem, não têm a educação financeira que a gente já havia falado anteriormente. Então, em função disso, não consegue fazer a sua reserva evoluir, crescer de uma maneira salutar, de uma maneira segura, como todos pensam que a inflação é. Se analisarmos bem esse exemplo que você deu, mostra uma diferença muito grande, né? Você comprava 15, agora compra 5, né? Então, se você como fosse 1/3, 2/3 você perdeu. Podemos dizer assim, né? Exatamente. De poder de compra, né? Exatamente. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? Tem que ser avaliado. Porque existem outras formas também. Segura tão quanto, não é isso? É isso mesmo. O que acontece? Essa conta, usando o mesmo exemplo da poupança, né? A regra da poupança mudou, né? Tem as poupanças antigas, que elas, independente do que esteja acontecendo no país, de inflação, de taxa Selic, o que tiver de orientação no país, elas vão ser remuneradas por 6% mais TR, certo? As poupanças mais novas, os depósitos mais recentes, elas têm uma regra diferente da poupança antiga, que quando a Selic fica acima de 8,5%, a poupança só vai pagar 70% da Selic. Então, fazendo uma continha bem simples, né? Poupança só seria interessante, se é que eu vou decidir por investir em poupança, né? Quando a Selic estiver abaixo de 8,5%. A Selic acima de 8,5%, qualquer outro investimento, eu tenho um CDB, por mais simples que seja, ele vai te remunerar melhor do que
a poupança propriamente dita. O CDB é uma alternativa, né? Como tem o CDB, o Tesouro Direto, você podia dar um overview pro pessoal um pouquinho sobre cada um, como é que é o comportamento deles? Hoje no Brasil, renda fixa, né? A renda fixa propriamente dita, nós temos várias alternativas, sabe? Mas assim, a ponta, né, firme, a ponta segura, que as pessoas estão mais familiarizados com o investimento, é o CDB propriamente dito, né, que são títulos emitidos pelos bancos e pagam lá uma taxa de juros, e essa taxa de juros está atrelada sempre à Selic. Tem a poupança, que eu acabei de comentar, tem também os títulos do Tesouro, que dependendo do momento, os títulos do Tesouro vão render aí, melhor do que a poupança, certo? No mundo de renda fixa, as alternativas elas são muito conhecidas, certo? O que tem que se fazer nesse ambiente é efetivamente as contas, né? Utilizando a inflação como base para essa conta. Quando você fala a respeito da Selic, né? Selic nada mais é do que uma forma que existe para essa correção, não é isso mesmo? Um índice que é usado para isso, né? A Selic, a taxa de juros no Brasil, né, vamos colocar assim, né, ela é definida pelo nosso Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária. E é ela que organiza toda a renda fixa no país. Então, toda a nossa renda fixa, ela parte, né, dessa taxa, né, a precificação o retorno que ele vai dar, ela parte exatamente disso. Bem, existem outras formas, né? Outros fundos de investimentos, ações, criptomoedas. E esse cenário? Precisa, sim, talvez uma especialização melhor antes de se entrar, conhecimento? Sem dúvida. Quando a gente está falando aí de alternativas de investimento, né? Fora esse mundo da renda fixa, que é destinado, né, orientado, aconselhável para fazer a correção da sua reserva. Quando a sua reserva está constituída, aí dentro de um planejamento, né, dentro da educação financeira, já te permite você ir além da renda fixa. Aí então você vai lá para o mundo das ações, né, para o mundo do crédito privado, propriamente dito, né, dos papéis mais incomuns nessa formação de poupança propriamente dita, né, do brasileiro. Mas é um mundo que o meu conselho não entre nele sem minimamente conhecimento e consultar mesmo o profissional. Tem muitos profissionais hoje que estão no mercado, que estão disponíveis, que orientam sem qualquer tipo de interesse financeiro, sem custo. Tá? Orientam mesmo por amar aquilo, gostarem daquilo, quererem o melhor, né, para o investidor. Isso é muito interessante, como nós estamos já quase chegando no final, já vou até deixar um spoilerzinho para o pessoal aqui, né? Sobre essa parte, porque nós sabemos que a tendência, o costume nosso, né, principalmente pelo aculturamento brasileiro, a gente sempre está pensando numa instituição financeira como um banco, né? Mas existem outras alternativas, como as plataformas, e nem sempre, né, o banco vai te dar a melhor alternativa. Exato. Mas esse tema nós vamos trabalhar no próximo programa. É ótimo. Nós vamos deixar Estou à disposição. Essa pergunta, e você vai ter que voltar aqui para a gente completar essa informação, porque é muito importante, como diz o programa, você precisa saber. E eu vou dizer para você, Ernesto, tem sido muito bom esse programa, eu principalmente tenho aprendido muito. A cada colega que vem aqui, especialista, traz informações que às vezes a gente não tem. E isso, por certo, fala precisamente do tema do programa Você Precisa Saber. Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Você Precisa Saber. Já sabemos que teremos o próximo com o nosso querido Ernesto aqui, especialista nesse assunto. Queremos agradecer, Ernesto, a sua presença, todas as informações. Eu que agradeço a oportunidade, pastor. Assim, poder compartilhar o conhecimento
é uma alegria muito grande, né? E estar em ambiente, né, confortável para nós é melhor ainda, né? Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui, poder contribuir com o conhecimento, compartilhar o conhecimento e contribuir e, principalmente, trazer esse conhecimento de forma que ele crie uma ruptura, como o senhor falou, né? Assim, vou olhar, pensar e agir diferente. Isso aí é muito importante. Então, como nós falamos, estamos terminando o nosso programa, Você Precisa Saber dessa vez, e eu digo para você, você conhece alguém que precisa saber isso que foi falado? Por certo, você lembra. Eu tenho certeza que você conhece amigos, parentes, independente se é da igreja ou não, porque essa informação todo ser humano precisa ter. Então, compartilhe, comente, compartilhe essa informação, curta essa informação, porque você fazendo isso, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e, por certo, vai poder ajudar muitas pessoas a pensar um pouquinho diferente e pensar no planejamento financeiro, nesse conhecimento. Então, deixamos um abraço a todos e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.